Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. Com o tema Transformação Digital e o impacto no seu negócio, damos boas-vindas ao nosso palestrante, o professor da Fundação Dom Cabral, Diocélio Goulart. Conheçam agora nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, pedimos por gentileza a atenção e convidamos para a sua saudação o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento a nossa vice-prefeita, Paula Iores, bom dia, representando a Câmara de Vereadores, nosso vereador Felipe Kremelmaier, bem-vindo. Nosso palestrante de hoje, Diocélio Goulart, diretamente da nossa querida Belo Horizonte, né? BH, bem-vindo. Esperamos que o senhor seja encantado aí pela Serra Gaúcha, pelas suas belezas, pela sua gastronomia e possa levar uma mensagem positiva aqui da nossa terra. Os ex-presidentes dessa casa, a imprensa e a todas as senhoras e senhores. É com satisfação, então, que nós damos as boas-vindas ao nosso palestrante, que gentilmente aceitou compartilhar conosco todo o seu conhecimento sobre transformação digital e o impacto nos nossos negócios. Goulart é uma autoridade nesta área e a sua experiência certamente enriquecerá as nossas mentes e as nossas perspectivas. Ao discutir a transformação digital, é essencial reconhecer que estamos vivendo uma era em que a inovação tecnológica está remodelando profundamente a forma como conduzimos os nossos negócios. Além disso, não podemos ignorar a influência do algoritmo no ambiente de negócios e na vida de cada um de nós, cidadãos. Em um mundo cada vez mais orientado por dados, algoritmos impactam na análise de informações e na tomada de decisões, tanto para nós consumidores como para nós empresários. Extrapolando um pouco o tema para a realidade da maioria das empresas, entendemos a importância crucial de desburocratizar e digitalizar processos. Essa abordagem não só amplia a produtividade, mas também reduz custos, permitindo que as empresas se posicionem de forma muito mais competitiva no mercado internacional. Por esse motivo, cada vez mais veremos temas como o do dia de hoje na pauta dos nossos eventos. Além disso, gostaria de aproveitar esse momento para compartilhar com todos uma excelente notícia. Estamos muito contentes com a recente aprovação por parte da ANTAQ do requerimento para a construção do nosso tão sonhado Porto Meridional de Arroio do Sal. Esse é um avanço significativo que reflete o resultado de esforços coletivos e de uma articulação estratégica e eficaz. Com este marco nos motiva a continuar a nossa missão de apoiar e impulsionar projetos de desenvolvimento que beneficiam a todo o nosso Estado.
A partir desta etapa vencida, nós reafirmamos aqui o nosso compromisso de continuar trabalhando junto com os órgãos competentes para destravar os processos das próximas fases e fazer avançar ainda mais este empreendimento. Por fim, também queremos informar que no dia de amanhã, nesta casa, juntamente com o Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre e com o Consulado Honorário Italiano em Caxias do Sul, iremos recepcionar o ilustre embaixador da Itália no Brasil, o senhor Alessandro Cortese, que nos prestigia aqui com a sua presença, com o objetivo de estreitar laços de amizade e parceria em um movimento muito especial para toda a Serra Gaúcha, que é a proximidade das comemorações dos 150 anos da nossa imigração italiana aqui na região. Estamos bastante honrados com esta visita e esperamos que os laços que unem cidadãos de ambos os países frutifiquem ainda mais, expandindo as parcerias que hoje já ocorrem nos negócios, na cultura, na capacitação de pessoas e no intercâmbio de tecnologias. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Obrigada, presidente. Hoje, quem está conosco na vitrine associada é o Núcleo Setorial de Saúde da SIC Caxias. Todos sabemos que cuidar da nossa saúde física e emocional nos dias de hoje é uma necessidade essencial, pois isso reflete em todos os setores das nossas vidas. Por isso, o Núcleo Setorial de Saúde da SIC é formado por empresas focadas em diversos ecossistemas de saúde. Além de apresentar o núcleo, hoje ele está divulgando seu portfólio CIPAT, que inclui mais de 15 temas de palestras sobre saúde, beleza, tecnologia, organização e bem-estar. Tudo para contribuir na Semana CIPAT da sua empresa. Fica o convite para conhecer o produto CIPAT do Núcleo de Saúde. Nosso núcleo organizou um sorteio para os presentes. Serão 3 brindes. Vamos ao sorteio. O primeiro vencedor é José Apese, da CDL Caxias. O segundo, Rogério de Antoni Iva, do Brasil. O terceiro, Wellington Frison, Rádio Solares. Parabéns aos ganhadores. Retirem seus brindes no espaço do núcleo no fundo do salão. Senhoras e senhores, lembramos que as perguntas serão realizadas através do aplicativo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular o QR Code dos telões ou nas suas mesas. Caso tenha interesse em manifestar seu microfone, orientamos que seja breve, atentando ao tema de hoje. Pedimos por gentileza que durante a palestra permaneçam em silêncio. E para continuar a abordagem sobre os aspectos fundamentais e estratégicos da transformação digital, enfatizando a importância da adaptação e inovação para as organizações, com destaque para a inteligência artificial, um componente-chave dessa mudança, convidamos ao palco o nosso palestrante, Diocélio Goulart. Seja bem-vindo à RA SIC Caxias. Boa tarde aí a todos. O presidente já apresentou as origens, mas o sotaque não ia também, né? Vocês iam perceber logo de onde que eu sou, Belo Horizonte. Sou professor da Fundação, 10 anos na Fundação, aí nas áreas, principalmente aí na área digital, e também sou pesquisador da PUC Minas. Faço a pesquisa de doutorado em parceria com o CNPq na área de inteligência artificial. E aí eu até incluí aqui deu um destaque, né? Que é transformação digital e inteligência artificial, né? Aplicada ao negócio. São os temas que nós vamos abordar aqui hoje. E vejam vocês, antes de eu começar
aqui a apresentação, acho que tem uns pontos importantes, porque, assim, as expectativas, né? Quando a gente vai tratar desse tema, temos expectativas das mais diversas. Por quê? Porque o empreendedor ele pensa, como que eu vou usar isso para ganhar negócio, para gerar negócios, para fazer meu negócio ser mais eficiente. Aquela pessoa que quer utilizar, então, olha, será que tem novos exemplos, novas tecnologias, novas ferramentas? Quem faz pesquisa quer entender os caminhos possíveis aí para a questão da pesquisa. Quem pensa em estratégia, como que eu vou encaixar isso dentro da estratégia do meu negócio, né? Estou falando da transformação digital e da inteligência artificial. Quem desenvolve aplicações quer pensar como que eu posso desenvolver melhor aplicações, códigos, algoritmos, entendeu? Então, assim, há diferentes perspectivas e nós estamos aqui para passar uma visão geral, entendeu? Uma visão que nos ajuda a pensar em termos de inteligência competitiva. Como que isso pode ser usado, como que isso pode ser aplicado ao nosso negócio, faz sentido, não faz sentido, qual que é o panorama atual, desmistificar algumas das coisas que aí estão, não é? Então, primeira coisa é o seguinte, a gente percebe que a jornada da transformação digital, ela tem sido uma jornada muito árdua para as empresas, muitos projetos eles fracassam, eles não dão certo, é como se a gente estivesse querendo chegar lá no Everest, e tem um caminho árduo para isso, né, para chegar até o Everest, que não é nada fácil. E quando a gente trabalha no conceito da transformação digital, algumas coisas assim, a gente fica em dúvida, né? Afinal de contas, o que é isso? A gente começa, por exemplo, lá embaixo, no topo, pensando da seguinte forma, ora, a transformação digital pode ser uma digitização. O que é uma digitização? É um termo talvez pouco conhecido, né? Aqui no Brasil a gente não fala muito sobre isso, mas é o que? É transformar aquilo que é físico em digital, transformar aquilo que é analógico em digital. Então, por exemplo, quando eu estou pensando em eliminar papéis, quando eu estou pensando numa assinatura eletrônica, nós estamos fazendo um processo de digitização. Agora, tem o processo da digitalização. Digitalização seria o quê? Automatizar os processos, melhorar a experiência do cliente, tornar um processo que eu até então poderia não fazer da melhor forma possível, então eu vou trazer a tecnologia para me ajudar dentro desse contexto. Agora, quando eu estou pensando no desenvolvimento de novos negócios, eu estou querendo abrir oportunidades para empresas em outras áreas geográficas, ou em outros segmentos, ou estou querendo trazer o digital para dentro da cultura ali dentro da empresa com mais profundidade, aí de fato nós estamos fazendo transformação digital. Então essa é a diferença. Olha, eu posso dizer o seguinte, que a digitização tem um enfoque na questão da economia, não é? Então, ou seja, eu transformo aquilo que é físico, não é? Aquilo que é analógico em digital, então eu trago uma economia em escala. Eu deixo de ter que usar papel. A digitalização, o enfoque é na produtividade, eficiência operacional. Vejam vocês que no centro ali, o que nós temos? Nós queremos aumentar a nossa produtividade enquanto indivíduo, mas nós também queremos aumentar enquanto grupo, não é? Como é que nós podemos, ali, enquanto grupo, aumentar a nossa produtividade, a nossa colaboração entre os membros do grupo? Com pilares para isso, está o quê? A eficiência operacional, entendeu? Tá, digitalizar as interfaces ali com o cliente. Agora, quando eu vou para um outro patamar, quando nós estamos pensando que as decisões, porque tudo, gente, veja bem, o jogo é quem consegue decidir melhor e mais rápido, não é isso? Esse é o jogo atualmente. Então, quem consegue decidir melhor e mais rápido, ele sabe principalmente o que fazer com os dados. Então, ele vai usar os dados de maneira preditiva e de maneira prescritiva. Entendeu? Então, nesse momento, a gente começa a dar escala para o negócio. Por quê? Porque nós estamos acelerando o nosso processo de tomada de decisão. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque nada dessas coisas podem ser feitas se não houver estratégia. Então, ou seja, transformação digital
tem a ver com estratégia. É uma decisão estratégica. Se é uma decisão estratégica, isso está desenhado, é um norte que é estabelecido, não é? Pela empresa, pela cúpula da empresa, no sentido de que isso é fundamental. Aqui melhor? Beleza. Então, que isso é fundamental para o desenvolvimento do meu negócio. Isso está ali elencado como objetivo estratégico, isso tem indicadores, isso tem processos relacionados para isso. Então, se fazer transformação digital significa principalmente uma decisão estratégica. Muito bem, dito isso, então vamos lá agora para a gente entender primeiramente qual o contexto da transformação digital hoje no Brasil. Vejam vocês que todos os slides, vocês depois terão acesso aí ao material, todos os slides têm ali um QR Code, estão vendo ali, que ele dá acesso às fontes de informação que eu estou usando. Nesse caso aqui, em especial, é um estudo feito pela Fundação Dom Cabral, em conjunto com a Price, que é o Índice de Transformação Digital do Brasil. Então, tem um estudo que foi feito em 2023, está sendo feito um novo estudo esse ano. Dentro do estudo, aqui eu trouxe um insight do estudo, né? São várias abordagens que o estudo tem, inclusive setoriais. Ele nos dá, inclusive, assim, qual que seria a nossa nota de maturidade. E a nossa nota de maturidade, depois vocês podem ver lá o estudo completo, ele é uma nota média, não é uma nota alta. Né? É claro que o estudo tem uma amostra de empresas, né, que foram pesquisadas, são cerca de 2.500 empresas, são empresas de distintos portes, então tem empresa pequena, empresa média, de diferentes estados aí do Brasil. Não é? E quem que responde esse estudo? São conselheiros, são altos executivos que responderam. E a gente percebe o seguinte, o que está em mais evidência assim, para 2/3 dos respondentes, em linha com o que eu estou dizendo lá, visão estratégica e futuro do negócio. Então, ou seja, para a grande maioria desses respondentes está muito claro isso. Se nós estamos buscando desenvolver transformação digital, então isso está em linha com a nossa visão de futuro, em linha com a nossa estratégia. E aparece lá em segundo lugar, né, o desenvolvimento tecnológico com foco em clientes e melhoria analítica modelo analítico e melhoria de processos. Entendeu? Então, ou seja, eficiência operacional, melhorar a experiência do cliente, novos modelos de negócio. E o estudo depois, vocês podem analisar com calma, ele vai corroborar outros pontos e dá para a gente ter aquela visão setorial, né, comparado com outros setores, como que nós estamos. Fora isso, a Fundação tem também outros estudos que vai tratar da maturidade da gestão como um todo, e olhando, por exemplo, só dentro de médias empresas. Né? Bom, então, o que acontece? Hoje, esse estudo aqui não é recente, ele é um estudo de 2017 da Deloitte, mas eu trago ele nas minhas palestras, por quê? Porque a gente percebe que esse gap, ele não se modificou. O que acontece? A tecnologia, vejo que em 2017 ele já tinha esse retrato, a tecnologia, ela cresce a um ritmo exponencial. Por outro lado, a produtividade das empresas não. Ela não cresce nesse mesmo ritmo da mudança tecnológica. Então eu posso dizer o seguinte, que nós temos um gap aqui, entre a mudança tecnológica e a produtividade empresarial. E aí que é aqui que eu vejo, gente, que é onde está a nossa oportunidade. Então, quem conseguir reduzir esse gap, tem um diferencial competitivo. Ora, esse diferencial competitivo significa o seguinte, como que eu uso a tecnologia para resolver um problema do meu negócio? Então, não é usar a tecnologia para usar, não é? Mas como que eu posso trazer essa tecnologia para dentro do meu negócio? E aí eu vejo o seguinte, como que a gente sai dessa curva aqui, que está indo mais devagar, entendeu? Já que a tecnologia disponível, eu sei que vocês podem mencionar que tem inúmeros desafios, inclusive a falta de mão de obra qualificada. Não é? No Brasil nós temos estatísticas aí que dizem que
faltam de 400 a 500 mil profissionais da área de TI no mercado. Mas o que nós podemos fazer? Nós vamos ficar esperando? Então, enquanto empresários, enquanto sociedade, como que nós podemos resolver o problema? Já que talvez nós temos uma oportunidade, entendeu? Razoável de desenvolvimento e de se firmar como um dos líderes importantes nesse setor. Vocês vão perceber que a corrida que está acontecendo hoje, aí em termos mundial, quando a gente olha assim para a transformação digital, pensando, poxa, o que motiva a gente a fazer isso? Então tem um livro que também está aqui no cantinho, depois quem quiser mais informações, é um livro de um autor que chama David Rogers, isso virou um consenso em termos de transformação digital, porque ele estabelece o seguinte, gente, ora, primeiro, novas regras do jogo estão existindo, novas regras, que essas regras levam o quê? A um novo posicionamento por parte da empresa, porque os clientes estão conectados. Se eu não fizer, a concorrência vai fazer. E hoje a concorrência, ela pode vir também de um setor que não é o meu setor, entendeu? Então, ou seja, uma empresa de mobilidade, transporte, pode ter uma concorrência de um aplicativo do Uber, por exemplo, entendeu? Então, há uma desintermediação digital, que é o nome. Ora, além de novas regras do jogo, tem um outro ponto importante aqui, que é a necessidade de desenvolver novas capacidades. Essas capacidades são capacidades que muitas vezes não são nativas da empresa. A gente não tem, como por exemplo, capacidade de usar dados de uma forma sistemática, capacidade de data analytics, não é que é o nome? Quantas empresas têm hoje dentro da sua estrutura cientista de dados, ou pessoas que conhecem profundamente de estatística? Não é a realidade. Então, ou seja, significa a necessidade de desenvolver novas capacidades, como exemplo aqui nós temos capacidade de inovação e a capacidade de entendimento das necessidades do cliente. Ou seja, o design da transformação digital, ele é um design alinhado com as necessidades do cliente. Bom, isso aqui só para a gente ver a coisa de uma forma sistematizada, e aí eu tenho como proposta também, isso aqui faz parte do meu estudo de doutorado, que é o seguinte, gente, não se desenvolve transformação digital se não for por meio de parcerias. Então, da importância dos ecossistemas de inovação. Por quê? Porque se eu tenho que desenvolver novas capacidades, essas capacidades não estão dentro da empresa, eu tenho que ir em busca do conhecimento. Onde é que está esse conhecimento? Esse conhecimento está fora, às vezes, da empresa. Então, onde ele está? Está numa universidade, está numa startup de tecnologia, está num centro de inovação, está numa escola de negócio, está numa consultoria. Então, o ponto fundamental dentro do processo de desenvolvimento aqui da transformação digital, então esse é o processo, que ele começa como? Por um processo de inteligência competitiva. Identificar as mudanças que estão ocorrendo. Quando eu trago para vocês hoje alguns dados que eu vou trazer, eu estou mostrando essas mudanças que estão ocorrendo. São sinais. Ora, esses sinais são importantes, são relevantes para o nosso negócio. O que nós deveríamos fazer? Ok? Muito bem. Então, começa por isso e aí dá-se início a um processo de formulação estratégica. Essas estratégias são pensadas, mas muitas vezes adaptadas, porque o contexto muda. E muda às vezes numa velocidade muito grande, não é? A gente não estaria falando tanto de inteligência artificial hoje, se não houvesse o tal do ChatGPT em 30 de novembro de 2022. Então aquilo ali foi um marco, entendeu? Por quê? Porque de repente a inteligência artificial se tornou palatável, ela se tornou acessível, ela se tornou disponível não só para os engenheiros de software, para os cientistas de dados, mas ele se tornou disponível para a grande maioria das empresas. Ora, então, ou seja, tem a necessidade de um processo de troca de conhecimento e isso vai levar a maior maturidade digital.
Então, gente, agora, para a gente, o ponto-chave desse slide é mostrar para vocês o seguinte: a importância da troca e da transferência de conhecimentos, a importância da absorção de conhecimentos, como um mecanismo essencial para se desenvolver a transformação digital. Dito isso, então vamos pensar o seguinte, vamos agora aos nossos sinais. O que está acontecendo em termos de mercado? Bom, tem esse relatório aqui, ó, da IoT Analytics. Eu trouxe, olha só, a cada Q1 2024, o que significa isso? É do primeiro trimestre de 2024. Então, esse grupo é um grupo de pesquisa, eles produzem esses relatórios, ok? A cada trimestre, e ele nos traz, isso é uma pesquisa com empresas que são da Forbes, 2.500 empresas, se eu não me engano. Aliás, mais, aqui ó. Aqui ó, 8 mil casos de 4 mil empresas. Então, o que o CEO está pensando nesse momento? O que ele está dizendo? São empresas americanas de maneira geral. Ora, eles estão dizendo o seguinte, gente, olha aqui, IA Technology, IA, ChatGPT. ChatGPT, por um lado, está perdendo importância, ganhando importância, aqui, ó, ganhando importância. AI Technology. Veja que aqui, ó, o que tem aqui, ó? NVIDIA. Já ouviram falar dessa empresa? NVIDIA. Essa empresa, gente, já está entre as maiores Big Techs. E olha a mudança. Quando essa empresa produz chips, são os chamados GPUs, são chips gráficos que são essenciais para aplicações de inteligência artificial. Vejam vocês isso. Até então, quem que reinava no mundo dos chips? A Intel, entendeu? A NVIDIA surgiu aí como uma empresa muito forte. E ora, isso disparou o que nós chamamos da guerra dos chips. Que há uma guerra em curso dos chips. É Estados Unidos contra a China. Tem uma empresa na Holanda, que é a única empresa do mundo que fabrica os equipamentos lá para a produção de chips. Entendeu? Então, essa guerra dos chips, ela está aí em voga. E a gente vê também que nós estamos aqui, ó, temas da IA generativa, como que eu começo a aplicar a IA generativa, não só ChatGPT. Então, ou seja, em crescimento de importância dentro desse contexto. Ora, se os presidentes das grandes empresas estão falando sobre isso, então a gente tem que prestar atenção sobre isso, não é mesmo? Bom, se a gente olhar uma linha do tempo, não é? Aí, curioso que esse assunto, ele emergiu agora fortemente, principalmente aqui 2022, né? Com a questão do ChatGPT. Então, o ChatGPT trouxe uma dimensão grande para o assunto inteligência artificial, mas se a gente for olhar, olha só, o termo apareceu na década de 50. Os primeiros algoritmos surgiram na década de 50, e ao longo do processo, nós tivemos alguns momentos que aqui, olha só, isso aqui é o chamado inverno da IA, que assim, muito pouca coisa apareceu, mas a gente teve outros momentos marcantes. Talvez vocês lembram do Deep Blue, que ganhou lá do Kasparov no xadrez, né? Que foi o computador com inteligência artificial que a IBM montou, e aí esse computador ele ganhou lá do Kasparov. Vejam vocês o seguinte, que esse é um campo em desenvolvimento, não é? Há mais de 50 anos, não é? Há 70 anos, né, que esse é um campo em desenvolvimento. E o que acontece? Então, ou seja, isso não surgiu da noite para o dia. Agora, o que chama atenção, gente, é, por exemplo, que o campo de conhecimento ele é tão vasto, que se a gente for ver, e principalmente entender, né, como que a gente aplica isso nas empresas,
tem até um videozinho ali falando, porque o que acontece? Quando surgiu o ChatGPT, então surgiu ali num determinado momento um tanto de experts em inteligência artificial. E muita gente, o que esse vídeo aqui fala é o seguinte, muita gente subestimando, ora, eu conheço, eu sei sobre inteligência artificial, eu sei o suficiente. E olha, a gente nunca sabe o suficiente. Então, a gente que faz pesquisa, quando a gente olha para isso aqui, tem muita coisa aqui que eu não tenho a menor ideia do que, quer dizer, eu tenho ideia do que seja, mas eu não tenho ideia de como é feito. E muitas das coisas que nós estamos abordando sobre inteligência artificial, analisando sobre, por exemplo, o próprio ChatGPT, nós estamos pegando um ramozinho que está aqui nos Transformers e nas Generative Networks. E tem um pouco aqui também, ó, de análise de sentimentos, geração de textos, extração de conteúdo, entendeu? Então, ou seja, a árvore é muito mais ampla. Isso demanda o quê? Demanda o quê? Conhecimento, demanda pesquisa, principalmente para entender o que eu faço com isso em algum momento, não é? Se a gente olhar, olha só, esse outro aqui traz essa outra figura, não dá nem para a gente entender direito, mas ele traz um espectro, depois vocês podem olhar com calma, do tanto de aplicações que é possível tratando-se de inteligência artificial. Olha aqui, por exemplo, ó, Supply Chain Manager, Forecasting. O que é isso? Modelo preditivo. Então, modelo preditivo, pensa bem, se a gente consegue antecipar necessidades do estoque. Se vai ter uma ruptura em algum produto, entendeu? Ou uma provável ruptura. Vejam vocês o seguinte, que todos os modelos são modelos probabilísticos. Não são modelos determinísticos. Então, são probabilidades. Mas ele consegue fazer cálculos e consegue usar um conjunto de dados com velocidade muito razoável, que nos dá condições de tomar decisões, fazer análises com muito mais precisão. Tá? Então, dentro desta figura aqui, nós temos, e aqui eu tenho também, gente, olha, se vocês quiserem alta resolução, tem sempre o exemplo, tem vários casos de uso de IA. Ou seja, o campo é bem amplo, ou seja, as possibilidades são bem amplas. E essas possibilidades podem trazer um diferencial competitivo para nós. Muito bem. Agora, quando a gente olha, trazendo um retrato em específico aqui sobre o ChatGPT, primeira coisa curiosa, o ChatGPT, né, ele é generative, né, chat é um modelo que é chat, né, conversacional, o G é de generative, o P de pre-trained e o T de transformer. Entendeu? Então, ou seja, ele é pré-treinado, ele gera e é o modelo transformador. Gente, primeiro, olha só que coisa curiosa. Quem inventou o Transformer foi o Google. Mas o Google não soube monetizar com isso. Talvez pelo seguinte motivo. Porque quando o ChatGPT surgiu, todo mundo falou, muita gente falou, né? O Google vai acabar, não é? Na verdade, não. O Google não acabou. Entendeu? E o Google continua aí forte, continua, né, sendo um player importante. Talvez o Google ficou preso no que a gente chama de armadilha do sucesso. Para que eu vou colocar uma nova tecnologia que pode destruir, inclusive, a minha tecnologia atual, não é? Da forma de fazer buscas e pesquisas, entendeu? E não lançou. Então, a OpenAI começou seu desenvolvimento, e vejam vocês, esse desenvolvimento, a OpenAI é um negócio meio confuso, né? Porque a OpenAI tem uma ramificação que é uma fundação e tem outra que é uma empresa comercial. E ela começou como fundação e um dos membros fundadores foi o próprio Elon Musk, que depois teve uma dissidência lá e saiu do processo, não é? E hoje, quem é o grande financiador da OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o ChatGPT? A Microsoft. Entendeu? Então, ou seja, esses interesses estão todos ali relacionados em torno ali das empresas americanas, né? E em novembro ali de 2022, né, o ChatGPT foi lançado,
ChatGPT 3.5. E aí o que teve de interessante nisso? Que a ferramenta, ela gastou menos de 2 meses, vejam vocês aqui, para atingir 100 milhões de usuários. Se a gente comparar com outras tecnologias, né, TikTok, Instagram, Pinterest, Spotify, então vejam vocês que o tempo foi muito maior. Né? Então isso foi, naturalmente, provocou o que nós chamamos de uma onda de hype. O que é isso? Né? Um entusiasmo muito grande. O que é isso? Isso é muito bom, não sei o que e tal. E, ao mesmo tempo, gente, disparou uma onda, não é fome, né? Todo mundo deve estar com fome aí, é de FOMO. O que é FOMO? Fear of missing out. Medo de ficar de fora. Entendeu? Então todo mundo olha para esse negócio e fala o seguinte: gente, esse troço está acontecendo nessa dimensão. Será que nós vamos ficar de fora desse jogo? E nesse desespero de ficar de fora do jogo, às vezes acontece coisas assim, olha só. Isso aqui, gente, eu fiquei na dúvida se esse negócio é verdade ou não. Tá? Mas eu trouxe porque é engraçado. Olha, a escova de dente com IA. E aí a gente fica pensando, né? Para que eu quero uma escova de dente com IA? Isso saiu no Washington Post, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui no Washington Post. A Procter & Gamble lançou uma Oral-B. Ela corrigiu o site, tirou a IA de lá. Eu não achei, pelo menos. Mas, né, o vexame já está posto, entendeu? Então, o que significa isso? Nesse FOMO, vontade de fazer a qualquer custo, às vezes também acaba extrapolando, colocando num produto que não tem nada a ver com a questão da IA. Muito bem, olhando mais dados, esse aqui é um gráfico, gente, do Gartner Group. O Gartner Group é um instituto de pesquisa americano importante sobre o tema tecnologia. E o que o Gartner Group traz para nós? Ele traz para nós essa chamada curva hype, ou ciclo de hype. O que significa isso? Que a tecnologia ela vem num primeiro momento e vem nessa onda aqui da empolgação. Tá? Essa onda aqui da empolgação. Né? Que tem um gatilho que dispara a tecnologia. E a gente vê que, olha só, IA generativa está no pico. Mas depois do pico vem uma queda, ou o vale das desilusões, né? Porque eu estou no pico aqui e as expectativas estão infladas. A gente acha que a tecnologia vai fazer tudo. Aí a gente começa a descobrir o tal da alucinação. Olha, o que é isso, gente? As respostas nem sempre são 100% corretas. Ela alucina. Entendeu? Então, ou seja, ela tem problema. Ora, então as nossas expectativas diminuem, não é? Algumas tecnologias, quando descem para esse vale aqui, morrem, não é? Ou ficam ali perdidas. Por exemplo, cadê o metaverso? Não é? Então é um exemplo. A Meta mudou de nome por conta do metaverso. Então o metaverso saiu do foco. Pode ser que volte, tá, gente? Mas caiu aqui no vale. Para depois a tecnologia ir para um platô de produtividade e realmente conseguir ir para um amadurecimento. Por exemplo, computação visual. E aí até curioso, né, que ali computação visual está como um platô de produtividade. Mas eu vou mostrar para vocês, mais aqui para o final da apresentação, que mesmo a computação visual tem problemas. O que a gente viu inundado na mídia na semana passada? O caso da Amazon, que a inteligência artificial era 1000 indianos fazendo verificação. Entendeu? Então, ou seja, muito das coisas que estão sendo ditas como altamente tecnológicas, na realidade, não o são tão tecnológicas assim. E aí esse gráfico, Gartner, esse 2023, não saiu ainda o de 2024. Então esse gráfico dá uma dimensão para nós
sobre o que está acontecendo e qual que é o estágio da tecnologia. E a gente percebe o quê? Que nós estamos no pico das expectativas infladas com relação à IA generativa. IA generativa igual ChatGPT, ok? Ou seja, dá para fazer muita coisa, mas não é essa maravilha toda posta. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual é um problema de negócio que nós temos e como nós podemos usar a tecnologia para nos ajudar a resolver esse problema de negócio? Mas se a gente olhar o jogo, a gente percebe o seguinte, que o Gartner também faz esse radar de impacto aqui da IA generativa, e a gente vê assim, olha, o que nós temos pronto agora? Está aqui, né? Os assistentes virtuais habilitados por IA generativa. Isso significa o seguinte, gente: cada vez mais serviço de atendimento ao cliente, né? Uma informação ao consumidor, os chatbots vão tomando conta aí do processo. Vocês estão entendendo? Usando inteligência artificial. Então isso é algo que está pronto, que é algo que é razoavelmente fácil de se implementar. Muito melhor do que era no passado. Que, né, você não conseguia dialogar porque ele não entendia o que você estava falando. Por outro lado, olha só, o que está no radar aqui para pouco tempo? Hallucination Management, gestão de alucinações. Então, ou seja, se nós não tivermos uma tecnologia para lidar com essas alucinações, que é uma limitação da tecnologia que chama LLM, Large Language Model. Se nós não tivermos, entendeu, uma tecnologia para lidar com isso, isso compromete. Então, desenvolvimento já está sendo feito a esse respeito. Bom, quando a gente olha só, esse mapa é muito interessante. Depois, tem até um mapa interativo, depois eu posso mostrar para vocês. A work in progress, ou seja, isso aqui nunca termina. Tem uma ferramenta, que é um site que chama There's an AI for That. Há uma IA para isso, traduzindo para o português. Gente, tem mais de 12 mil ferramentas. Ou seja, nós estamos num momento efervescente de desenvolvimento tecnológico. Cada dia surge uma ferramenta nova, cada dia surge uma tecnologia nova, né? E a gente vê aqui por esse gráfico, voltada para o consumidor, voltado para a empresa, para aquele que produz conteúdo. Então, ou seja, aqui nem todas essas tecnologias vão vingar, gente. Muita coisa é o seguinte: na hora que vai descer na rampa ali para o Vale das Desilusões, muita gente vai se afogar. Mas muita gente vai permanecer, muita gente vai ficar. Então, ou seja, nós estamos vivendo um momento de efervescência nesse sentido. E ora, por que está acontecendo? Porque, olha só, quando a gente pega essas tecnologias aqui, compreensão de leitura, reconhecimento de imagens, entendimento da linguagem, reconhecimento da escrita, reconhecimento da fala e análises preditivas, olha o que a gente percebe aqui. Aqui está a capacidade humana. Então, estas tecnologias individualmente, que são tecnologias de IA, de acordo com esse gráfico que é da World Data, estão superando a capacidade humana. Ok? Então, ou seja, eu consigo fazer isso muito mais rápido usando IA. É claro que eu preciso da capacidade humana combinada, ok? Para conseguir colocar isso em prática. Mas eu consigo fazer uma tradução de um texto, eu consigo fazer uma sumarização de um texto, eu consigo fazer uma gravação de uma reunião, uma transcrição daquela reunião, de uma maneira muito mais efetiva com a tecnologia. Então esse é um ponto importante, esse aqui é um ponto fundamental. Outro ponto importante é o seguinte, gente: dinheiro. Vejam vocês aqui, a gente começa a ver o resultado dessas coisas, né? Porque aqui, 2022 a gente começou a ver o resultado. Mas olha a quantidade de dinheiro que foi colocado como investimento corporativo em inteligência artificial. Então, se você colocou dinheiro, vem resultado. Entendeu? Então, esse é um outro dado importante.
a gente percebe o seguinte, que nós temos uma concentração em modelos baseados em linguagem, que é o ChatGPT. Então, por que estão surgindo tantas ferramentas em modelos baseados em linguagem? Porque é ali onde está a concentração dos investimentos. Porque isso tem mais aplicação para nós, tem mais uso, entendeu? Resolve tudo? Resolve todos os problemas? Não. Mas aí, onde que nós podemos começar a identificar aplicações? Outro, computação visual, que olha só, os dois mais importantes. Então, se vocês me perguntarem, vamos desenvolver um projeto de IA, onde que a gente deveria mirar primeiro? Computação visual e modelos baseados em linguagem. Ok? Muito bem. Que são chamados também assistentes cognitivos. Ora, um ponto, isso aqui, gente, é só para explicar para vocês o seguinte, esse processo, essa estrutura. E aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês que talvez decepcione. Mas o ChatGPT, gente, não é nada inteligente. Ele não tem inteligência nenhuma. Tá? Ele é um modelo probabilístico que ele decodifica a linguagem, tá? Nos chamados tokens, ok? Transforma isso em código, roda o modelo, que é o algoritmo, que por probabilidade consegue soltar um output numa sequência que ele considera que é a mais assertiva. Por isso que ele alucina. Porque ele não sabe, ele não tem consciência. Não existe inteligência artificial geral, que é a tal da inteligência suprema. Existe um modelo matemático, não é? Que são equações matemáticas, que por probabilidade me dá a melhor resposta. É isso. E vejam vocês, que as respostas são diferentes. O único modelo LLM existente não é o da OpenAI. Tem o modelo do Google, tem modelo brasileiro, gente, sabia? Criado na Universidade de Campinas, que é o Maritaca, brasileiro. E é treinado com dados brasileiros. Então, ou seja, isso depende de onde ele é treinado. Ele é pré-trained, lembrem disso. Isso é só para mostrar para vocês esse ponto, que não é inteligência, é processo, é sequência, é lógica, algoritmo feito para isso. Bom, isso significa o seguinte, gente, que, ó, esse é um gráfico bem interessante que o professor Flávio Ritieri, da Fundação, montou, mas ele mostra o seguinte, que há uma grande área aqui, ó, que mostra o seguinte, que não é AI, é AI mais humanos. E aquelas funções que eu requer muita empatia, estratégia e inovação, essas funções não são substituídas pela inteligência artificial. A grande maioria das funções, gente, é combinada com a inteligência artificial. Ora, talvez algumas funções sejam substituídas. Não tem empatia, não tem estratégia, entendeu? Mas vejam vocês, até a questão do carro autônomo, né? Que a gente quer uma grande promessa, que ainda não está rodando ainda em escala, e vira e mexe aparece algum problema. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a inteligência artificial não vai roubar os empregos de todo mundo. É mais provável que aquelas pessoas que tenham o conhecimento de inteligência artificial vão conseguir ter mais produtividade. Então, os empregos vão ser reformulados. Eu sempre brinco aqui o seguinte, eu sempre faço uma pergunta aqui nesse momento. Qual empresa que tem uma máquina de escrever aqui? Tem alguém que tem máquina de escrever? Precisava de datilógrafo, não precisava? Digitador. Cadê os datilógrafos? Cadê os digitadores? Uma outra coisa, olha, não tão distante assim. Quem tem fax aqui? Quem usa fax? Provavelmente ninguém. A tecnologia mudou, então. Entenderam? Então não faz sentido mais fazer esse uso, né? Por isso que a grande mudança é na nossa capacidade de saber fazer uso da tecnologia.
Muito bem. Tem como aumentar um pouquinho o áudio? It's just a formality, reading the script. When we discussed it on the phone, I knew it was a huge part. Well, I've always said this, I need to feel intimidated by work. It needs to feel dangerous or impossible for me. If it feels like I know how to play that, I'm not really interested. It needs to feel like a huge leap, and this was one of the big... Todas as vezes que o Chris me ligou, eu sempre disse sim antes de ler o roteiro. Então é apenas uma formalidade ler o roteiro. Ao discutirmos por telefone, eu sabia que era uma parte enorme. Sempre disse isso. Preciso me sentir intimidado. Deve parecer perigoso ou impossível. Se parece que sei jogar, não estou interessado. Precisa parecer um salto enorme. Foi um dos maiores. Esse dublador vai ser substituído, não vai? Então, provavelmente, funções como essa, o datilógrafo no passado, o operador de fax no passado, foram substituídos. Então, provavelmente, um dublador, porque isso é uma técnica de clonagem da voz humana, venha a ser substituído. Há questões éticas aqui em discussão também, né? Por quê? Porque isso pode facilitar a produção dos deepfakes. Entendeu? Então, tem toda uma discussão nesse sentido. Mas eu estou mostrando para vocês uma provável aplicação. E aí, gente, olha só. Eu estava vendo no site do AI, there is an AI for this, né? For that, que aqui, ó, tem o link. Olha o que nós estamos observando. Influenciadores de AI. As marcas estão criando, né? A Lu da Magalu é um grande exemplo. Está aí como uma das maiores influencers, que são o quê? Que são avatares criados por inteligência artificial. Entendeu? Muito bem. Mas qual que é o nosso desafio, obstáculo? Primeira coisa, gente, que eu trouxe aqui o tema para vocês, né? Deepfake, avatares, são temas complexos em termos de segurança. Vocês devem ter escutado uma notícia que foi em janeiro, se eu não me engano, que lá na China, que os caras criaram um deepfake lá do gerente financeiro e transferiram milhões lá para a conta deles, né? Os criminosos fizeram isso. E aí um grande desafio que nós temos é o seguinte, que é a questão da cibersegurança, da segurança digital. E a grande questão disso, gente, é o seguinte, que, olha aqui, cai de novo no problema das competências, das capacidades para poder lidar com isso. Então, ou seja, as empresas, elas têm cada vez, talvez, mais dificuldade em usar a tecnologia e lidar com as questões de segurança relacionadas. Nós temos que colocar isso claro também, porque enquanto projeto, isto tem que ser considerado como um risco. Mas olha só, acredito que a grande maioria aqui é empresário. Empresário significa assumir riscos, não é isso? Eu vou assumir risco porque eu quero retorno. Então nós estamos num estágio que é o seguinte, risco, tecnologia, tem. Risco de segurança, eminente. Vale a pena a gente desprezar e não assumir esse risco? Provavelmente você já sabe a resposta, não é? Então, analisando por um outro lado, olha só o que está acontecendo. Vocês conhecem uma empresa que chama SAP, né? É o maior fornecedor de sistemas de gestão empresarial. A SAP está anunciando isso aqui agora. Não é isso. Como é que faz para clicar lá? Clica aí, por favor. Got my eye on the dance floor, eye on the door. Eye on the dance floor, eye on the door. Hey, a DJ, you like the way I sway? I gotta
Então, a SAP, né, grande fabricante aí de sistemas de gestão empresarial, né, maior do mundo, acabou de anunciar o seu RP com AI. Ou seja, é o RP da SAP com a linguagem conversacional. Foram os primeiros. Eles identificaram a oportunidade, identificaram o momento. Então, provavelmente, o que nós vamos experimentar? Novos sistemas de gestão empresarial com uma interface completamente remodelada. Entendeu? Se a gente for analisar, a maioria dos sistemas de gestão empresarial tem interfaces que são da década... Alguns até da década de 90, mas lá dos anos 2000, dos inícios dos anos 2000, muito naquele tempo da reengenharia, né? que quando nasceu os sistemas de gestão empresarial. Então nós estamos provavelmente experimentando um novo momento em termos de sistemas de gestão empresarial. E aí, gente, o cuidado que a gente tem que ter com a tecnologia é de não fazer isso aqui, né? Oh, look at him settle into it. Oh, buddy. Yes. My good man, to the market. This is amazing. Dude. I don't think there's anything I can say that would add to this visual experience. Check him out, man. Come on, buddy. Come on, buddy. You can do it. Yeah! Oh. You can do it. Maybe you can't do it. It's a little bit of an incline it's asking. All right. Here we go. Muito bem. Então, ou seja, é uma solução equivocada para o problema, né? Que é o problema da mobilidade. Trouxe ali alta tecnologia, continuei tendo uma carroça. Então, o cuidado que a gente tem que ter, fazendo uma análise aí para os nossos negócios, é também isso. Como que a gente faz a solução adequada para o nosso problema de negócio? Bom, e aí a gente tem que tomar o cuidado para não acontecer o que aconteceu com a Amazon. A Amazon, isso era um exemplo de sucesso, né? O Amazon Go lançou a tecnologia Just Walk, que era aquela tecnologia que, por computação visual, sei lá, retirava os produtos, colocava na sua cestinha, saía da loja, ele ia lá e debitava seu cartão. Sensacional. Até que, então, foi revelado essa semana que a tecnologia era incipiente, não funcionava e que eles usavam os indianos para fazer a conferência e verificar se realmente tinha sido aquele produto que você comprou, entendeu? E aí isso foi um grande fiasco aí para a Amazon, e isso foi também um motivo de preocupação muito grande com relação à questão da privacidade. Olha só, muita gente, não sei se alguém aqui já teve oportunidade de comprar nas lojas Amazon Go, Amazon Fresh, só tem fora do Brasil, né? Mas você estava sendo espionado e nem sabia, entendeu? Muito bem, sobre tecnologia, o que eu gosto de trazer essas duas charges aqui, né? Que a gente não tem que se preocupar, né, com a inteligência artificial. A gente tem que se preocupar com o retrocesso da inteligência natural. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, né, gente? Olha aqui, ó, os robôs estão criando e nós estamos virando robôs. Entendeu? Então, o que o espírito humano tem de mais importante? A criatividade, a emoção, a empatia. Isso não é dos robôs, isso é nosso. Não é? E olha, eu hoje sou cético de que se algum dia nós vamos ter uma tal da inteligência artificial geral. Por enquanto nós não temos, estamos longe disso, por conta dos modelos que são modelos probabilísticos, eles não pensam. Tenho lá um tanto de variáveis, faço vários testes, e aí por modelos de regressão, né, de árvore de decisão, eu chego lá na melhor escolha. Para isso, gente, eu acho que é sempre importante a gente ler. E aí eu trago duas referências aqui para vocês, tem várias, mas essa aqui eu trouxe porque é uma provocação. O primeiro livro, esse aqui, ó, é do Otimista,
esse Roger Bottle, ele é um otimista. Já o Max Tegmark, ele é um pessimista. Entendeu? E assim, tem um lado, o Max Tegmark, ele é um dos fundadores do Instituto Future of Life. Só para vocês terem uma ideia, o Future of Life é um dos principais atores do AI Act. O que é esse tal desse AI Act? É o que foi aprovado lá pelo Congresso Europeu. Então tem uma dose de pessimismo. Mas como diria o Ariano Suassuna, né? Entre um otimista tolo e um pessimista chato, eu prefiro ser um realista esperançoso. Entendeu? Então, com isso, gente, eu termino aqui minha apresentação. Agradeço a vocês. Tenho aqui meus dados para contato. Vocês podem encontrar aqui os slides, as informações. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. A Fundação Dom Cabral está aí à disposição de vocês, né, para as demandas que vocês precisarem nos seus negócios.